Qualquer gênio da tecnologia, recebendo um bom dinheiro, faria um pequeno projeto para esse submarino chegar do ponto A ao ponto B sem ser detectado. Bom, senhores, as autoridades acreditam que esse narco submarino estava em teste, né? Em teste porque ele não tinha carga, né? Agora, ele também podia já ter levado a carga e estava voltando vazio, né? Por que não? Então eles querem exatamente o caos, porque o caos dá voto. Essa é a grande verdade da política brasileira e é muito mais fácil você dominar e ofertar ali migalhas e o povo fica feliz. Narco submarino não tripulado. Narco submarino não tripulado. Essa é a nova arma do tráfico. E foi apreendido lá na Colômbia. Você está vendo as imagens aí? E vamos nessa. As autoridades colombianas interceptaram um submarino não tripulado, controlado remotamente por antenas Starlink. O equipamento transportava cocaína e representa um novo patamar na guerra tecnológica entre narcotraficantes e forças de segurança. Ô Júlio Roque, eu tenho certeza que o crime não negligencia a sua operação. Se você for perceber, atividade criminosa, eles colocam dinheiro no negócio deles. Qual é o negócio? Trazer cocaína de um país para o outro, eles vão colocar dinheiro na operação. É defender um território? Eles vão colocar dinheiro na operação. Não vai faltar fuzil, não vai faltar munição, não vai faltar soldado pronto para morrer. E se for preso? Eles não vão economizar de colocar dinheiro na operação. Vai ter os gravatas, a banca de advogado, e o cara que está preso vai receber a caixinha para a família dele. Então, a operação do crime, ela tem dinheiro envolvido. Coloca dinheiro, o crime opera com milhões e milhões e milhões. Quem opera sem dinheiro é o Estado. Porque o Estado não tem dinheiro para combater as operações milionárias do crime. Não tem dinheiro, né? Abro aspas aqui, enormes aspas. Porque o dinheiro do Estado tem que estar no bolso do político. Então, como é que tu vai pegar e neutralizar o crime se os caras estão aí, ó, meu irmão, com submarino não tripulado, Júlio Roque? Isso aí não deve ser barato, né? Ou eu estou equivocado? Por favor, Júlio Roque. Clóvis, você está completamente coberto de razão. Não é barato e não é barato nem um pouco. Tecnologia de submarinos é uma das coisas que a humanidade passou a dominar, porém é restrito a alguns países, é restrito a algumas empresas e é restrito a um certo volume de dinheiro, né? Que fique bem claro. É uma prática que já acontece há algum tempo, né? A Colômbia já faz isso há muito tempo. O México também parece que está entrando nesse novo rol de transporte de drogas, mas o que a gente tem que entender agora da matéria é o seguinte: vamos dividir em 3 partes o submarino: o seu casco ou design, o combustível e se ele é tripulado ou não. Então, assim, nós separamos as crianças dos adultos, porque quando você tinha, né, há uns 10 anos atrás, um submarino que levava cocaína para Miami, através de uma tecnologia já bastante ultrapassada e tripulado, você está dizendo que essa tripulação necessita de oxigênio. Então aí a gente cai numa outra divisão, os submersíveis e os semi-submersíveis. Se ele estiver totalmente embaixo d'água, ele é submersível e terá que ir à flor da água para pegar oxigênio, porque eles não possuem tecnologia de ficar muito tempo embaixo d'água. E tem os semi-submersíveis, que é o seguinte: ele não vai para dentro d'água completamente.
Ele se mantém na flor da água para fazer essa troca gasosa e fornecer oxigênio para a tripulação. Esses eram os métodos antigos de submarinos já utilizados durante algumas décadas. Porém, entramos num novo rol de tecnologia dos criminosos. Estamos falando agora de veículos não tripulados, além da capacidade da tecnologia desprendida de você conseguir fazer um submersível, você ter um aparato que navega por baixo d'água, agora ele navega sem tripulação. O que quer dizer sem tripulação? O que quer dizer é que ele não precisa mais de oxigênio para seu funcionamento. Então ele fica por mais tempo ou por sua totalidade oculto, viajando por grandes distâncias embaixo d'água, porque não há necessidade de reabastecimento de oxigênio para seus tripulantes, já que ele não tem. Interessante também é falar como ele navega. Mas um submarino, né, sem tripulação, ele vai ter como navegar? Como que ele vai fazer para achar o seu destino? Muito interessante. Então, isso vai depender das tecnologias de GPS e da comunicação via satélite Starlink. No caso, a internet é fornecida por uma antena de Starlink, o que pode manter, até mesmo com uma união de inteligência artificial, tornar isso muito pior do que se imagina. E quando a gente fala num submarino desse tamanho, dessa magnitude e dessa tecnologia, estamos falando de muito dinheiro, falamos também de uma parte estratégica que poucos estão atentos para isso. Mas aqui no Fala Glauber você vai saber. É o seguinte: se o submarino tem a capacidade, não tripulado, de levar até 1,5 toneladas de cocaína para várias partes do globo, imagina se você trocar esta carga de cocaína por explosivos, por exemplo, ou por uma bomba suja. O que a gente pode dizer quanto à geopolítica? Então, é um crime internacional que tem um viés que atinge diretamente a geopolítica, porque vamos agora supor, se traficantes conseguem, através de submarinos submersíveis não tripulados, enviar cocaína até 1,5 toneladas de cocaína a grandes distâncias, eles também podem enviar explosivos, eles também podem fazer ataques terroristas. Mais uma vez, a gente esbarra na capacidade do crime organizado, onde eles estão pensando no lucro, mas eu tenho certeza que poderão usar os submarinos como armas se for necessário. Bom, senhores, o que está em jogo aí é lucro e cada vez mais lucro, né? O camarada, ele faz um investimento. Nós vimos, eu acompanhei uma reportagem recente, que era um cara que velejava pelo mundo todo, ele saía do Brasil e rodava, ia para a Europa, para a África, e ele ia carregado de cocaína. Então, um homem que provavelmente fazia esse trajeto diversas vezes, carregado de cocaína, foi pego, foi preso, e aí tem todo aquele custo operacional de advogado, de tudo isso. Agora, quando você coloca um equipamento, você faz a conta ali, quem vai ser preso? Não tem nem mais ninguém para ser preso, nem precisa gastar dinheiro com o advogado, não precisa nem pagar o desembargador e o juiz. Agora, volta a dar destaque. O crime opera botando dinheiro no negócio, e o Estado? Tem muita gente, inclusive eu vi um comentário no chat aqui, eu vou passar para o Oliveira fazer a análise dele, mas o camarada falou, legaliza logo, fica gastando dinheiro para combater. Só que a grande verdade é que o Estado gasta pouco dinheiro, cara. O Estado gasta pouco dinheiro. O cara bota milhões, quanto custa 1,5 toneladas? Isso aí tá para perder, pô. Tem vários desses. 1,5 toneladas de cocaína é muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Os caras deixam esse dinheiro todo voando aí, meu irmão, ó. Seja numa carreta, seja num submersivo desse aí. Então eles botam dinheiro porque o lucro é enorme. E o Estado? O Estado bota 2, 3 polícias ali num barquinho, às vezes dá certo. Bom, isso aconteceu na Colômbia,
Colômbia, que é grande produtora de cocaína para o mundo, né? Então, o Oliveira, se tem na Colômbia, tem no Brasil, se tem no Brasil, tem na África, tem na Europa, tem em todo canto. Parece que os estados permitem isso, né? Porque eles continuam avançando, eles só avançam. Não há nenhuma análise que a gente pode dizer assim, cara, o crime está recuando. Pelo contrário, nos últimos anos eles só avançam, inclusive em tecnologia. Por favor, Oliveira. Eu acho que tão importante quanto o avanço dessa parte da política é a parte dos interesses, né? A gente está falando de... Hoje em dia fala-se muito, escuta-se muito a parte da legalização das drogas. O que é a legalização das drogas? Do uso dos entorpecentes ou é do tráfico? Parece até que hoje o tráfico que está liberado. O tráfico pode atuar livremente em qualquer localidade, ele pode fechar uma rua, ele pode impedir a circulação dos moradores, ele pode impedir a sua circulação de chegar em casa, ele pode impedir você de chegar no trabalho, porque a função da polícia é fazer com que você tenha o mínimo de segurança em relação a esses combates que é feito por esses narcotraficantes. Falamos muito de tecnologia. Não, eu queria levar mais um questionamento para vocês. Esses narco-submarinos são para levar droga, para levar armas, para levar tráfico de pessoas? Isso tudo já foi noticiado e falado. Mas eu levo aquela reflexão. A gente está falando aqui sobre GPS, utilização de GPS. Se eu posso controlar a distância, tudo que eu posso controlar à distância, eu posso também monitorar. Se a grande tecnologia militar consegue monitorar equipamentos muito mais sofisticados, acho muito difícil crer que esses equipamentos rudimentares também não possam ser controlados e identificados. Mas eu trago aqui uma reflexão para todos nós a respeito da utilização dessas tecnologias. Hoje está muito comum a utilização de tecnologias e não podemos deixar de falar sobre essa situação do GPS. Muitos de nós achamos que o GPS é uma coisa que você tem direito que está no seu telefone. Não é isso, né? O GPS é um sinal fornecido por uma empresa, por uma tecnologia, uma coisa via satélite. Você não tem o GPS através do seu telefone. Então, existe toda uma política que envolve... Nós não temos a noção de quanto que nós somos dependentes da tecnologia do GPS, que hoje, a sua grande maioria, praticamente sua totalidade, está na mão dos Estados Unidos, das empresas americanas que fornecem sinal de GPS. Hoje, se eles resolverem desligar esse sinal de GPS, não vai acabar só com o mundo militar. A gente está falando de quê? Toda a parte agrícola, de utilização de tratores, tecnologia para pulverização, tecnologia de... A gente está falando de carro autônomo, a gente está falando de prospecção de petróleo. Tudo hoje em dia, basicamente, é através de GPS. E hoje em dia nós somos totalmente dependentes do GPS. Só que a gente no nosso dia a dia utiliza o quê? Para sair do ponto A para o ponto B, dirigindo a pé. O Brasil é totalmente dependente da tecnologia e essa tecnologia não é uma tecnologia nacional. Então eu peço para que vocês tenham uma atenção especial nisso. Você paga essa conta de telefone de GPS, se você não sabe, a cada aquisição de um aparelho telefônico que você faz. Uma parte desse valor, a nível mundial, vai para essas empresas que fornecem esse sinal de GPS. Então, sempre no final das contas, é você que paga o valor desta farra. Ô, Júlio Roque, como é que é feito isso aí, cara? O camarada, ele controla, né? Ele controla isso por link, né? No caso aí é Starlink, que está no satélite, né? E ele coloca isso... Olha só, tá vendo a imagem aí? É isso, mano? Mostra a Starlink ali em cima. Tá. Ele prende a antena, é isso, Mano Volta? A antena da Starlink? Isso. Tá. E ele vai controlando, né? Ele garante que a carga, essa operação é segura. Ele consegue controlar do ponto inicial até o destino, sem que ele perca a comunicação e que a
chegue lá no ponto de destino com segurança, lucrativo, tudo ok. Agora, isso só é possível porque não há monitoramento, né? Nós estamos aí no mundo de guerra, nós temos Israel com o Irã, Rússia com a Ucrânia, e todo mundo está sendo monitorado, qualquer movimentação militar, qualquer míssil submarino, eles ficam ali tentando diagnosticar e perceber quem está na água, quem está ali podendo ser uma ameaça. Nesse caso aí, cara, como é que poderia ser monitorado, acompanhado e detectado? E acaba que isso aconteceu, né? Mas assim, qual é essa dinâmica, Júlio Roque? Explica pra gente aí tecnicamente. Bem, a colocação aqui do Oliveira General foi perfeita, muito pertinente e foi também aqui alicerçada pela pergunta do Glauber. Vamos lá. Sim, o GPS é monitorado e o que o general falou é altamente pertinente. Quando você compra o seu aparelho, você está dando parte desse valor que você pagou no aparelho para empresas, não somente essas empresas, como disse o general, que são as subsidiárias, como também parte dessa grana vai para o DoD, sim, Departamento de Defesa americana. Eles controlam 100% através das empresas a qual o general falou, nessas subsidiárias, ele controla 100% o sinal de GPS. Então, sim, é rastreável 100% qualquer tipo de uso do sinal de GPS pelas forças do Departamento de Defesa americano. Cabe agora saber a relevância se isso vai ser levantado ou não. Eles não podem monitorar tudo ao mesmo tempo, é sendo monitorado, todas as informações estão lá. Mas vocês já imaginaram quantos terabytes de informações estão sendo armazenadas e arquivadas? Tem que ter uma denúncia, tem que ter uma investigação para que isso venha à tona, para que essa informação seja levantada. Esse é o ponto 1. Mas também vamos ao ponto 2, a diversificação do sinal. Sabemos que o GPS nasceu pelas entidades militares e depois migrou para o mundo civil. Porém, os outros países, fizeram valer o seu próprio sinal de GPS sabendo desse controle do sinal americano. E aí nasce o sinal GLONASS, que é o sinal da Rússia. Sim, a Rússia possui o seu GPS próprio, chamado GLONASS. A Europa, por exemplo, também possui o seu GPS próprio, chamado Sistema de GPS Galileu, um sistema de posicionamento global, também realizado por satélites. E a China com seu Beidou, eu não sei se o nome é esse, me desculpe a dicção ou o formato da palavra, ou é alguma coisa parecida com Beidou. Então a China também tem o seu sistema independente de GPS. Então, fazendo um estudo de todas essas informações que foram aqui postas, os traficantes podem usar um sistema de GPS alternativo ou usar grandes softwares que fazem o sinal pular de um GPS para outro, de um sistema para outro. Ora, ele usa o russo, que naquele local tem o sinal que ninguém vai pegar, e ora usa o GPS, e ora usa o Galileu. Enfim, aqui eu estou apenas supondo, porque, como o Glauber disse, muito dinheiro é investido pelos criminosos para que sejam desenvolvidos. Como vai ser feita essa entrega de acordo com controle de inteligência artificial, controle de GPS e sinal de internet simplesmente que não pode ser interrompido através da Starlink. Então, qualquer gênio da tecnologia recebendo um bom dinheiro faria um pequeno projeto para esse submarino chegar do ponto A ao ponto B sem ser detectado. Bom, senhores, as autoridades acreditam que esse narco submarino estava em teste, né? Em teste porque ele não tinha carga, né? Agora, ele também podia já ter levado a carga e estava voltando vazio, né? Por que não? Bom, Miquéias, cara, o crime cada vez evoluindo, já nós teremos a nossa próxima notícia que vai se conectar com isso. Eles buscam melhores performance, diminuir o risco, aumentar o lucro
Eles não param, irmão. Eles não param. E o Estado sempre demora para acompanhar. E aí, quando a gente se choca, meu Deus, provavelmente eles já estão fazendo isso há muito tempo. Aqui no Brasil, ganhou repercussão recente, 1 ano, 2 anos, de drogas indo nos cascos, né, dos navios. Só que é uma operação que custa caro, envolve vários agentes ali, né, cara? Os mergulhadores, quem vai transportar, autoridade pública que acaba atuando ali nos portos. Agora, isso aí não, cara. Isso é o cara cumpre a missão dele, investe, né, em tecnologia, em conhecimento, passa batido e resolveu. E aí, Miquel? Tá difícil, hein, cara? Glauber, o tráfico investe. O crime investe. O Brasil desinveste. A Marinha do Brasil vai desativar 43 embarcações até 2028, segundo o levantamento da CNN, porque essas embarcações estão perdendo a sua vida útil. Ou seja, literalmente, se continuar usando, vão afundar. E isso dá cerca de 40% da frota da Marinha e não tem previsão de reposição. O Exército Brasileiro, cauteloso com a falta de dinheiro do governo, por quê? O orçamento já é baixo e ainda assim surgem contingenciamentos. Esse ano, por conta das dívidas públicas, o governo federal foi lá e cortou 361 milhões do orçamento da defesa. O dinheiro que já era pouco está sendo cortado. Isso faz com que o Exército tinha um planejamento quadrienal, ou seja, para gastar em 4 anos, e o Exército está gastando aos pouquinhos. Em 18 meses, o Exército gastou 16%. Se continuar nesse ritmo, o que era para ser gasto em 4 vai ser gasto em 6. Mas isso por quê? Porque o Exército está com medo de chegar no 3º ano e não ter dinheiro, porque o governo foi lá e fez contingenciamento. Ou seja, cortou os gastos de um órgão público para pagar as dívidas que ele está adquirindo aí, seja com emendas, seja com gastos, seja com corrupção, seja com o que for. Tudo isso, Glauber, só mostra o quão precário, quão crítica está a situação da nossa segurança, não só no critério de segurança pública, quanto no próprio critério de defesa nacional. Porque a gente está falando de crimes que são transnacionais, como o Júlio Roque destacou, da mesma forma que eles usam isso para transportar drogas, eles podem também transportar armas, transportar terroristas, transportar qualquer tipo de coisa ilegal, qualquer tipo de criminoso, qualquer tipo de intenção malévola pode entrar por ali. E aí nós temos, por exemplo, o CISFRON. O CISFRON é um sistema de monitoramento de fronteiras. O projeto começa em 2013, com previsão para acabar em 2021, lá atrás. Só que agora, o projeto já foi esticado para 2039, Glauber. Um projeto aí com previsão de atraso de 18 anos, perdão. Olha como é que a coisa é grave. Porque simplesmente o governo negligencia absolutamente tudo que diz respeito à segurança pública e à defesa nacional. E a gente segue nesse ritmo aí, sem nenhuma perspectiva, nenhuma projeção de melhora, nenhuma... nada de fato concreto. O próprio ministro da Defesa, a gente já repercutiu isso aqui, o próprio ministro da Defesa do governo Lula já disse que o governo negligencia aquela pasta porque considera que a segurança pública, que a defesa nacional não traz voto. Então ele prefere fazer o quê? Operações pontuais, como o GLO, bota as tropas na rua, faz aquele circo para todo mundo ver e nenhum resultado é apresentado. Quando projetos de longo prazo, como o CISFRON, que deveria ali monitorar 17 quilômetros das nossas fronteiras, com tecnologia de ponta, com comunicação, com integração entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF, guardas municipais, todo o sistema de segurança pública integrado está sendo postergado aí para 2039. Agora, dinheiro para os coleguinhas, dinheiro para as emendas, dinheiro para bancar banquete, jantar, viagem, tudo isso não falta. Agora, para proteger as nossas fronteiras, proteger o nosso cidadão, isso está faltando dinheiro. Não é bem isso, né, Miquel? Eles só verbalizam, mas na verdade esse caos dá voto, né? Porque quando não investe em segurança pública, você cria aquele ambiente, né? Criminoso, aquele ambiente de favela, aquele ambiente de domínio de território, e justamente isso dá voto. Se o povo fica amarrado, né,
nessa criminalidade, esse povo, por mais que ele esteja insatisfeito, mas ele não consegue evoluir, ele não consegue progredir, ele não consegue refletir além daquilo ali. Ele acredita que é assim mesmo, que a vida é isso. Aí o político vai lá, conta meia dúzia de mentira e ganha voto. Então, se a lógica fosse o contrário, né? Quanto mais eu invisto em segurança, em defesa, mais meu povo está seguro, menos eu tenho segurança, violência. Essas pessoas vão estar satisfeitas com esse estado de bem social e vão votar em mim. Negativo. Eles vão ter uma vida, né? E vão ser exigentes. Eles não vão aceitar pouca coisa. A vida dele está prosperando. Por isso que você vai ver que quanto mais condições financeiras o cara tem, menos ele vota em uma camada da política aí. Porque ele não se convence com bobeirinha, com mentirinha. Então eles querem exatamente o caos, porque o caos dá voto. Essa é a grande verdade da política brasileira e é muito mais fácil você dominar e ofertar ali migalhas e o povo fica feliz. Agora, Júlio Roque, surgiu uma grande dúvida aí, né, da rapaziada e minha, inclusive. Eu fui olhar o chat e eu falei, realmente, cara, que é a questão do monitoramento, né? O ponto levantado do GPS. Teve um camarada no chat que falou, cara, o celular, ele usa diversos... automaticamente vai mudando, né? Os pontos ali pelo satélite e tal, do GPS. Dá para explicar melhor como funciona essa questão aí da comunicação, por favor? Vamos exemplificar um GPS de mão ou um GPS de carro da marca Garmin, sendo até fazendo um jabá aí para a marca, que é uma das principais marcas que fabricam GPS aí no mundo. Vamos lá. Você pode setar dentro do equipamento, se você quer trabalhar na constelação de satélites, GLONASS, se você quer trabalhar na constelação de satélites, GPS, se você quer trabalhar na constelação de satélites, Galileu ou da China. Ou tem lá Automatic, que é auto, que você vai apertar e ele vai fazer isso automaticamente. Você vai sair do sinal de GPS, você estará no sinal do GLONASS e assim sucessivamente. Mas para mim, né, na minha pequena visão, que a matéria não foi tão profunda, eu sou apenas o cara que está debatendo aqui no Fala Glauber News na bancada. Então, vamos dizer que eu, com minhas ideias, estou dando uma informação de como poderia ser feito. Creio que com o dinheiro que os criminosos têm, eles pagaram vários cientistas, isso eu tenho quase certeza, para que eles fizessem muito melhor do que eu vou falar. Mas vamos lá. A antena de recepção e transmissão da Starlink, ela não funciona embaixo d'água. Muito bem observado pelo uma pessoa aqui no chat. Então, quando o submarino está embaixo d'água, ele não tem sinal de internet. Então, vamos entender como poderia funcionar isso. Ele vai ficar na superfície, vai pegar o sinal de internet, vai carregar todos os dados de navegação, sabendo todos os pontos a qual ele tem que ir e parar ou não, ou somente parar no final para entregar. E quando ele for submergir, ele se desliga do sinal. Ele se mantém off-grid, fora da rede de internet, viajando e navegando apenas com os dados pré-estabelecidos que foram captados pela antena do Starlink, sabendo que em tal ponto ele vai navegar pelo GPS, tal ponto pelo Galileu, tal ponto pelo GLONASS. E assim ele pode submergir e trafegar livremente, né? Totalmente oculto, até o ponto de desova da sua carga. Então, esta é uma maneira que eu simplesmente aqui estou vislumbrando de como ele poderia funcionar sem ser detectado. Agora você imagina novamente dizendo, né, milhões de dólares que um submarino com 1,5 toneladas de cocaína é muito dinheiro. Então você imagina quantos $1.000 ele pode pagar para um cientista de software tornar tudo isso que eu disse real, palpável
e exequível. Pois é, e ele vai pagar, né? Ele vai pagar. A cocaína sai da Colômbia por um valor mínimo. O custo, sei lá, $1.000. Vai chegar lá na Europa por $50 mil. É lucrativo ou não é? Porra, vai pagar engenheiros, vai pagar toda a estrutura necessária e vai comprar quem tiver pelo caminho. E ainda vai dar um lucro absurdo. Bom, senhores, é isso aí.